Gente, bom domingo para vocês, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, né? Um bom domingo para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. O que eu quero falar hoje para vocês sobre um Deus de milagre, um Deus de misericórdia, um Deus que esteve presente na minha vida e sempre vai estar. Porque depois que eu conheci esse Deus, a minha vida mudou muito, 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 muito. Eu falo assim, quanto tempo eu fiquei sem ter essa aproximação de Deus? Eu vou fazer 39 anos, eu conheci esse amor de Deus há uns 4 anos. E eu falo assim todos os dias, como que eu fiquei sem conhecer esse Deus tanto tempo? Eu sempre confiei, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não tinha a intimidade que eu tenho com Deus hoje. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa mais tranquila, eu sempre fui tranquilo, mas hoje eu consigo esperar a vontade de Deus e não a nossa. Eu conheci a Deus, todo mundo já sabe, quem tá chegando agora, com a intubação do Robson, do meu esposo, na pandemia, que eu falo assim que quando eu conheci esse amor de Deus, mas não foi assim sempre. Quando o Robson foi entubado pela Covid, no primeiro momento eu me desesperei muito, eu me revoltei muito para Deus, me revoltei muito. Eu questionava Deus o porquê que estava acontecendo aquilo comigo, o porquê no momento que eu estava mais feliz, de repente a minha vida virou de ponta cabeça. Mas no partir do momento que eu ajoelhei lá na porta da UTI da Santa Casa de Prudente, a minha vida mudou. Foi no momento que eu pedi a misericórdia de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, que eu senti o Espírito Santo descer em mim. Foi naquele momento que a minha vida mudou completamente. A partir daquele momento, tudo que Deus falava para mim, eu escutava. Quando os médicos falavam para mim que ele não ia sobreviver, que ele ia ficar com sequela, eu confiei, eu acreditei em todos os momentos. Eu fui chamada de louca. Lá dentro as pessoas falavam para mim que eu estava tampando o sol com a peneira, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Naquele momento que foi uma parada cardíaca, dialisou 56 dias. No dia de abrir a traco, ele acordou, ficou 9 dias em coma. Os médicos suspeitaram de morte cerebral, mas eu estava com um Deus que me acalmava, um Deus que me trazia fortaleza, enquanto todo mundo ao meu redor se desesperava, Deus me dava tranquilidade. Era incrível, gente, era lindo de ver. Eu lembro que no dia que eu tive esse encontro com Deus, que foi num domingo, não lembro se foi no domingo ou na segunda, quando eu ajoelhei ali meu joelho no chão, que eu pedi a misericórdia e que eu vim embora para casa, eu fui dormir e de madrugada eu escutei uma voz falando para mim assim: filha, quando o seu coração se acalmar, eu vou começar a agir. Gente, vocês não têm noção do que eu tô falando. Eu acordei, escutei aquela voz me chamando. Quando eu vi, não tinha ninguém aqui em casa. Quando eu olhei no relógio, era 3 horas da manhã, a hora da misericórdia. E eu falo assim que eu tive todas as respostas de Deus. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Por isso que eu quero falar para você hoje. Não se desespera, que Deus ele sabe o melhor para mim, o melhor para você. Eu falo assim, né, que com a intubação do Robson me fez fortalecer tanto que vocês não têm noção do que eu tô falando. Eu falo assim que Deus sabia que eu precisava se aproximar dele. E a minha vida, depois da intubação do Robson, eu falo que ela melhorou. Olha que bênção. Ela melhorou muito. Porque antes eu não tinha essa aproximação de Deus. Antes eu achava que a vida era só isso aqui. Na minha cabeça, eu te juro, eu achava que não existia outro mundo. Outro mundo não, um céu. Eu acreditava, mas na minha cabeça morreu, acabou. Só que depois que aconteceu tudo isso, eu entendi que nós temos um Deus de misericórdia, que lá no céu, lá é lindo, lá é maravilhoso. Quando o Robson saiu, o Robson falou para mim assim: eu vim através da sua fé.
E ali eu vi a resposta de Deus. Quando o Robson estava sentado, que o Robson olhou assim para cima, ele falou assim: lá em cima é muito bonito. Só que Deus falou para mim que é o momento de eu voltar. E quando eu voltar, eu vou esquecer de tudo que eu vivi. Gente, eu olhei para a Dinha. Eu falei: Dinha, você escutou? A Dinha fez assim. Aí desceu uma lágrima do Robson. E eu falei pro Robson: Robson, você falou com Deus? Ele fez assim. Ele esqueceu de tudo que ele viu lá em cima. Gente, não duvida que Deus existe, porque Deus existe. E eu quero falar para vocês também sobre a visita que eu tive de Maria. O Robson, pela medicina, ele ia fazer hemodiálise pro resto da vida. E eu tava um dia rezando no terço na Santa Casa, era 3 horas da manhã. Entrou uma enfermeira e os médicos já falou que o Robson, cada 2 dias ele ia fazer hemodiálise. Entrou uma enfermeira que ela relou na barriga do Robson e o Robson fez 2 litros de xixi. E eu sou uma pessoa que eu agradeço tudo. Quem me conhece sabe. No outro dia eu acordei e eu fui agradecer a enfermeira que entrou dentro do quarto. E ela falou: ninguém entrou no seu quarto. Nós somos em 3. E você é uma paciente, uma acompanhante que não chama para nada. Ali eu vi que foi a mão de Nossa Senhora. E o Robson voltou. O rim dele voltou ao normal. Até hoje, graças a Deus. Então, gente, é que assim, não dá para me falar tudo aos poucos de tudo que eu passei. Porque essa intimidade, as respostas de Deus na minha vida, quando o Robson foi entubado. Foi um momento assim que nos primeiros dias de intubação, eu fiquei muito revoltada com Deus, muito, que as pessoas me ligavam, falava de Deus, eu não queria saber desse Deus, eu fiquei revoltada com Deus de uma tal maneira assim, que vocês não têm noção. Quem me ligou na época, eu sabia, que ligava e falava, Deus, não dizia, eu falava, que Deus é esse? Eu falava, que Deus é esse? Que no momento que eu tô mais precisando, ele tá fazendo isso. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês? Quando você ajoelha, você entrega, você confia, Deus, ele faz o melhor para você, o melhor para mim. Eu falo assim que hoje a minha vida mudou. Antes eu era casada, só morando junto, e eu achava que não tinha necessidade do casamento. Quando Deus começou a me incomodar, que eu não estava comungando. Conclusão, casamos depois de 18 anos, tive a conversão minha. Com 1 ano depois que aconteceu tudo isso, o Robson começou sim, sempre confiou em Deus, sempre acreditou, mas a conversão dele veio, que foi um momento mais lindo na minha vida, que foi a conversão dele. Hoje ele acorda para rezar o Frei Gilson, que antes isso era impossível. Que o que eu quero falar para você? Sempre eu rezei sozinha e hoje eu tô rezando com meu esposo, que não tem coisa melhor na vida, que é rezar junto. Rezar pela nossa família, rezar por tudo. Hoje eu acordo para rezar junto com o Frei Gilson, que eu falo que aquele homem é um ser de Deus, né? E só que pense também que sempre nos momentos que você tá ali caminhando, não, as coisas não vai ser tão fácil, não. Por quê? Deus ama que você esteja do lado dele, só que o inimigo, ele tenta tirar você do caminho de Deus. Vai ser na hora que a gente tem que confiar, entregar que Deus tem o melhor para você. A minha mensagem hoje para você é o quê? Não desista, gente. Se você estiver passando algum momento difícil, não desista. Porque Deus, ele tem o melhor para você. Essa é a minha mensagem hoje para você. Porque há 5 anos atrás, eu passei uma tempestade tão grande, mas tão grande, que eu achava que eu nunca ia chegar no paraíso. E eu consegui passar essa tempestade. E hoje eu falo que eu me fortaleci. Hoje eu sou outra Liege depois dessa tempestade que eu passei. Só que eu passei essa tempestade numa tranquilidade muito grande, porque eu sabia que Deus estava do meu lado. E eu quero falar para vocês, eu nunca mais quero sair do lado desse Deus que eu amo tanto. Eu falo assim que hoje eu acordo, eu falo, Jesus, como eu te amo.
como eu fiquei tanto tempo sem você. Tem hora que eu falo, Deus, as pessoas tinham que entender esse Deus também. Porque esse Deus, ele é lindo, ele é misericordioso. E eu gosto de falar desse Deus para todo mundo. Entra dentro da minha loja, eu tô falando de Deus. Na rede social, eu tô falando de Deus. E eu falo assim que eu tenho tantas respostas, eu sou tão usada por Deus, gente. Para quem não sabe, eu ajudo pessoas carentes, né? E quando Deus me incomoda, Deus tem que me incomodar muito para me ajudar alguém. Muito, muito, muito. E Deus fica me incomodando. Você tem que fazer, você tem que fazer. E eu falo, Deusinho, como que eu vou fazer? Deus, ele vai mandando os caminhos. Eles vão enviando pessoas assim no meu caminho que eu falo, Jesus, como você é maravilhoso. A minha mensagem para você é o quê? Seja luz na vida de alguém, ajude o seu próximo, porque dessa vida nós não vamos levar nada, 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 gente. Eu fico tão triste quando as pessoas são arrogantes, as pessoas acham que ter dinheiro ela vai passar por cima de... Elas podem passar por cima de tudo, elas aqui na terra, só que lá no céu elas não vai ter isso. Então, sempre faz coisas boas aqui na terra, para você ser lembrada do que você fez de bom. E não você ser lembrada por aquela pessoa ruim que você era aqui. Porque depois que morre, a gente não vira santo, tá? Você pode ter sido ruim aqui na terra e você acha que você vai virar santo. Não. Seja sempre bom pro seu próximo. Claro que temos próximo que só Jesus, que temos que rezar por eles. Mas se Deus está incomodando você a ajudar alguém, ajude esse alguém. Essa é a minha mensagem para você, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.